Fala galera do YouTube, mais uma aula aqui no nosso canal. Olha só que legal, começo de função. É interessante que você conheça plano cartesiano, par ordenado, lembra da abscissa ordenada, ideia básica de função, saber o comecinho, o que significa função, você conhecer nomes técnicos, domínio, contradomínio, imagem e você entender a ideia básica de função. Então o que eu fiz? Essa é uma das minhas aulas no meu curso lá na plataforma do extensivo, onde a gente ia começar a estudar a função do primeiro grau. Mas antes, eu fiz uma aulinha básica aí e vou dividir com vocês aqui no YouTube. Tá boa a aula? Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos agora começar a falar o quê? De função do primeiro grau nos próximos encontros, tá? Mas antes, eu quero relembrar algumas coisas que eu considero muito importante para você, meu querido aluno, minha querida aluna aqui do extensivo, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: quando a gente trabalha com funções, um dos nossos objetos de trabalho é o plano cartesiano. Sim, legal? Professor, o que é o plano cartesiano? Quando eu desenho aqui um eixo Y e o eixo X, eu tenho um conjunto infinito de pares ordenados. Pares ordenados, sim, vamos relembrar, estamos aqui para relembrar. Quando você pega esse eixo X, é uma reta real, você vai ter os números reais aqui. Aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Aqui nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Sortemos também a parte negativa? Com certeza. No eixo X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. E é óbvio, por sua vez, que no eixo Y, que também é uma reta real com todos os números reais, você vai ter o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Gente, quando eu pego um desses infinitos pontos que tem aqui, professor, como assim infinitos pontos? Quer ver? Vou marcar um pontinho aqui, ó. Marquei esse pontinho. Vou marcar outro pontinho aqui. Marquei esse pontinho. Vou marcar esse pontinho. Marquei esse pontinho. Vou marcar agora esse ponto aqui. Esse daqui. Esse daqui. Você tá vendo que tá nascendo vários pontos? Eu poderia colocar infinitos pontos aqui e ficaríamos o resto da vida. Então é muito importante você estar lembrando desses detalhes. O nosso plano cartesiano vai ser esse objeto onde vão estar nossos pontos, nossos pares ordenados. Professor, par ordenado? Sim. Por quê? Quando eu tenho um pontinho como esse, que eu vou chamar de ponto A, eu posso escrever ele de uma forma em que eu dê condições para que você saiba onde ele está no plano cartesiano, que seria quem? O x dele, o x dele vale 4. E o y dele vale 3. Então aqui é um par ordenado. Por que ordenado? Porque a ordem importa. Se fosse 3, 4, olha lá, olha lá. Se fosse 3, 4, x3, y4 seria esse pontinho aqui que eu vou chamar estrategicamente de B. Então a ordem importa. Sempre no par ordenado, o primeiro vai ser o x e o segundo vai ser o y. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Já que a gente fez essa brincadeira, vamos falar quem é o ponto C. Vamos falar quem é o ponto D. Vamos falar quem é o ponto E, F e G. E, F e G. E eu sei que você está falando, professor, põe um pontinho aqui também. Ponho. H, ponto H. Legal. Você pode pegar esse momento agora, aproveitar esse momento para pausar essa minha aula e você justamente colocar os pares ordenados aqui para que você veja se você acertou depois. Fechou? Vou acreditar que você já fez e eu vou agora revelar. Vamos lá? Gente, o pontinho C, ele tem o x valendo 1 e ele tem o y valendo 5. Já jogou aquele joguinho Batalha Naval? O D de dado, o x dele vale 5
e o y dele vale 0. Olha só que bacana, ó. Fique atento para pontos pertencentes ao eixo x. Todo ponto que pertencer ao eixo x, o y dele vale 0. Ah, professor, beleza. O nosso amigo E, o x vale menos 2 e o y vale 1. Menos 2 e 1. O nosso amigo F, o x vale menos 3 e o y vale 0. Olha lá que bacana, que importante que é. O nosso amigo G, o x vale menos 4 e o y menos 2. Menos 4 e menos 2. E o nosso pontinho H, o x vale 0. Olha lá, ó, joga no x vale 0 e o y vale menos 3. Então, o cara que pertence ao eixo y, o x dele vale sempre 0. Tudo bem até aí? Então, eram conceitos importantes para a gente relembrar, tá? Primeiro, você lembrou do plano cartesiano. E já que eu estou falando do plano cartesiano, é interessante que você se lembre que esse primeiro quadrante aqui, ó, ele recebe o nome de primeiro quadrante. Olha que bacana. Por que quadrante? Quando você tem o plano cartesiano, você pode perceber que ele está dividido em primeiro quadrado, segundo quadrado, terceiro e quarto, que a gente chama de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Professor, por que isso é interessante e é importante? Porque quando um ponto pertence ao primeiro quadrante, o x dele é maior que 0 e o y dele também é maior que 0. Quando um ponto pertence ao segundo quadrante, o x é negativo e o y positivo. E assim a gente continua. Se o ponto pertence ao terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo também, fechado. E por sua vez, se pertencer ao quarto quadrante, o x é positivo e o y negativo. Então é importante ter essas noções aí. Tranquilo? Sussa na montanha-russa? Segundo detalhe que eu quero lembrar vocês aqui, já que a gente falou de par ordenado, é que você se lembre que existem apelidos. Então, a hora que eu tenho um par ordenado, tem o x e tem o y. O x, ele recebe o nome de abscissa. Nossa, que se a gente falar devagarinho, ó, abscissa, lembra x. E o y é chamado de ordenada. Ordenada. Olha só que legal. E galera, quando eu tenho um ponto então, por exemplo, o ponto B, você poderia ter falado assim para mim. Afinha, o ponto B, a abscissa é 3 e a ordenada é 4. Mas se eu falar as coordenadas, quando eu falo coordenadas, aí eu estou me referindo ao x e ao y. Então, de novo, o ponto B tem abscissa 3, ordenada 4 e coordenadas 3, 4. A ideia das coordenadas é você ter uma precisão no x e no y, localizando exatamente o seu ponto, que a gente chama de par ordenado. Maravilha? Aquela desaparecida da luz aí. Então, alguns conceitos importantes e básicos, certo? Que a gente vai precisar para o nosso estudo de funções, legal? Então, antes da gente falar agora dos nomes técnicos aí, lembrar do domínio contra domínio da imagem, que eu vou pedir para você. Se você está assistindo a aula, eu sei que você já gostou aqui, quero que você deixe o seu like. Se você não tiver inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Gente, eu sei que é chato pedir, mas isso ajuda muito no crescimento do canal. E o professor Rafa Jesus aqui quer acelerar o crescimento. Queremos chegar nos 300 mil já, tá bom? O mais rápido possível. Estamos chegando lá, 260 mil inscritos. Conto com você, hein? Então bora agora ver nomes técnicos de funções. Terceiro detalhe dessa nossa aula, eu quero que vocês se lembrem de alguns nomes técnicos de função. Primeiro, qual que é a ideia de função? Função, nós vamos relacionar dois conjuntos, tá? Dois conjuntos. Um conjunto de saída e um conjunto de chegada. E eles recebem nomes especiais.
O conjunto de saída recebe o nome de domínio, vou escrever aqui embaixo para vocês, domínio. E o conjunto de chegada, ele recebe o nome de contradomínio. Nesse momento você deve estar pensando, nossa, mas eu tinha aprendido outro nome aqui, calma que vai dar tudo certo. O que acontece? Essa funçãozinha que a gente chama de função F, G, H, letrinhas minúsculas do nosso alfabeto, elas vão dar uma lei que vai relacionar esses dois conjuntos, tá bom? Nesse caso, eu dei o exemplo f de x igual a x mais 3, onde a gente tem que lembrar que o f de x ele é exatamente igual ao y. Isso vai fazer sentido daqui a pouquinho nessa nossa revisão. Vamos lá então. O que isso aqui está me falando? Professor, isso aqui está me falando que o x pode valer 0. Está me falando que o x pode valer 1. E está me falando que o x pode valer 2. Quando eu estiver falando em domínio, eu estou pensando no x, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar muito aqui em função com a ideia de substituição. Que legal que você está comigo até agora, então antes de ir para a última parte eu vou te falar. A hora que terminar isso daqui, eu vou te fazer um convite para você que quer acessar a plataforma toda, todas as minhas aulas completas, listas de exercícios, resoluções em vídeo, tem caminho da aprovação, método Rafa Jesus, matemática básica, extensivo e ainda revisão. Muita coisa para você que quer dar um passo a mais. Mas isso eu falo daqui a pouquinho que você terminar essa aula. Olha que legal! Se eu pegar aqui no primeiro passo, no lugar do meu x, eu colocar 0. No lugar do x eu coloquei 0, no lugar do x eu coloquei 0. Eu cheguei que f de 0 é igual a 3. Por que 3? Porque 0 mais 3 deu 3. Legal? E aqui a mágica em função. O que eu descobri? Que o valor da minha função, quando o x é igual a 0, é exatamente 3. Ou o valor do meu y, quando x igual a 0, é 3. Por quê? F de x não é igual a y? Mas, professor, o que quer dizer essa letrinha? Isso vai ficar mais claro nas próximas aulas. Mas aqui já vai ter um sentido para você. Quer dizer o seguinte, quando x é 0, você aplicando na função f, vai chegar no número 3. Então, quando eu coloco x valendo 0 na função f, o valor que eu vou obter é igual ao meu y. Então, peraí, o contradomínio, ele vai lembrar o meu y? Sim, porque nós vamos criar um outro conjunto aqui, que eu vou escrever errado, tá? Eu escrevo com y, que é o conjunto imagem, que nós vamos fazer daqui a pouco, tá bom? Tudo bem até aí? Espero que sim. Vamos para o segundo passo. Professor, agora o meu x vai valer 1? Isso. Quando x vale 1, você vai trocar, por isso que função é substituição. Eu vou trocar o x por 1 mais 3. Descobrimos então que f de 1 é igual a 4. O que isso significa? Que quando o meu x vale 1, o meu y vale 4. Ah, então quando o x vale 1, o y vale 4, exatamente. Mas espera um pouquinho. Se você lembrar de agora há pouco que eu falei de par ordenado xy, quer dizer que, graças a isso, surgiu um par ordenado com o x valendo 0 e com o y valendo 3. Surgiu um par ordenado com o x valendo 1 e o y valendo 4. Vamos pensar. Nós temos uma lei, uma regra, uma função que fala que o valor da minha função para determinado valor de x será igual a x mais 3. Ou, pegue o número que está aqui, repita ele e some 3. Pegue o número que está aqui, repita ele e some 3.
Pega o número que está aqui, repita ele e some 3. Professor, estou pegando o jeitão. Então nós temos uma regra e agora eu já sei que quando o meu x vale 0, o meu y vale 3. A minha função f vai pegar o x que valia 0 e vai transformar em 3. Tudo bem? Mas, professor, tem mais um agora. Tenho 2, exatamente. E nós vamos fazer de cabeça agora. Me ajude. Quando o x é 2, eu vou trocar o x por 2 e vou fazer 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. Quer dizer que esse 2 está chegando aqui no 5. Ou seja, nós criamos mais um par ordenado. Quando o x é 2, o y é 5. Beleza até aqui? Sussa na montanha-russa? Ô, professor, só que o senhor falou de nomes técnicos agora. Sim, é agora que vai entrar os nomes técnicos. Nós não falamos de domínio, de contradomínio e de imagem. Vamos entender bonitinho cada um deles? Então vamos lá, olha só. A gente tinha um conjunto de saída, que é esse conjunto A. Um conjuntinho sempre vem entre chaves e os seus elementos vêm separados por vírgula. Olha só que legal. O conjunto A é 0, 1 e 2. Esse conjunto A é chamado de domínio, que são os possíveis valores de x, gente. Então, quando a gente falar em domínio, a gente está falando nos possíveis valores de x. Existe o conjunto B. O conjunto B é todo esse conjunto, é o conjunto de chegada. 2, 3, 4, 5 e 6, que é chamado de contradomínio. Muito bom. Esse para nós é o menos importante. O mais importante é o domínio. E agora ela, o conjunto imagem, que eu vou chamar imagem da função f, imagem de f. Quem é esse conjunto? Esse conjunto é apenas o 3, o 4 e o 5. Esse conjunto é chamado de conjunto imagem, que apresenta os valores de y, gente. Então vamos nessa para a gente concluir essa nossa primeira etapa. Olha só que legal. O domínio são os possíveis valores de x. Quem você vai colocar no lugar do xzinho aqui. O contradomínio, conjunto de chegada, mas que a gente nem vai dar muita bola. E a imagem são os elementos que foram associados com alguém aqui do domínio. Tudo bem? Maravilha? Sussa na montanha-russa, conjunto imagem, que são os possíveis valores de y. Então já sabe, falou domínio, valores de x. Falou imagem, valores de y. E aí eu quero colocar aqui uma nuvenzinha do saber. Muitas vezes nos enunciados vai vir escrito isso daqui, ó. Função f do conjunto A chegando no conjunto B. É isso que eu quis mostrar para vocês. Que esse primeiro conjunto é o conjunto de partida, é o domínio, são os possíveis valores de x. Esse B vai ser o contradomínio. E, gente, dentro do B vão estar os elementos que vão formar o conjunto imagem. Então, existe um conjunto aqui dentro, que é o conjunto imagem. Que bom que você conferiu a aula até o final. Então, olha só, deixa um comentário dizendo o que você achou dessa aula, tá? E agora, como eu tinha combinado, eu vou convidar você a fazer parte desse meu time. Eu tenho uma plataforma de matemática muito legal aqui no talembrando.com e lá tem o Plano Master. O Plano Master, ele tem o caminho da aprovação, que é como se fosse uma palestra motivacional para você entender a jornada de estudante que você tem pela frente, certo? Depois a gente tem, lá no caminho da aprovação, tem um método de você resolver provas simuladas que já vai melhorar muito os seus resultados. E depois
tem o Método Rafa Jesus. O Método Rafa Jesus é onde eu vou ensinar a minha metodologia. Para você que já está inscrito aqui no canal e acompanha os meus vídeos, eu vou explicar o que é a Princesa Leia, o que é isso que eu sei disso, dar um exemplo banal, deixar a figura mais clean, ferramentas para você melhorar o seu estudo e aprender ainda mais. E lembrando que você pode usar isso nas outras matérias também. Depois vem o curso de matemática básica, sim, aulas teóricas em vídeo, listas de exercícios com a minha resolução em vídeo de cada exercício, listas extras para você que quer treinar um pouco mais. Depois que você já deixou essa base forte, nós vamos para o extensivo. Pensa num curso que tem muito conteúdo, função do primeiro grau, função do segundo grau, logarítmica, trigonometria, combinatória, probabilidade, geometria plana, analítica espacial. Gente, tem um monte de coisa lá para vocês, aulas teóricas e listas de exercícios em PDF com aquele carinho que eu seleciono e as minhas resoluções em vídeo. E pensa num curso gigantesco que vai te ajudar muito como material de apoio. Ou se você estiver estudando sozinho por uma plataforma também. E aí tem a revisão. São 36 listas de exercícios, mais de 360 exercícios resolvidos em vídeo para você que quer melhorar a sua matemática. Lembrando que o meu conteúdo serve para quem está prestando vestibular, para quem está na faculdade de exatas e quer deixar a matemática do ensino médio mais afiada e para você que presta concurso público. Uma plataforma muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar. E lembrando que você pode assinar pelos primeiros 7 dias, não gostou do material? Fala, Rafa, quero dinheiro de volta porque eu não gostei, sem problema nenhum. Só que eu sei que eu vou poder te ajudar muito. Professor, como eu faço para assinar? Eu vou deixar um link aqui. Eu quero muito você que chegou até o final, porque eu sei que você é um aluno diferenciado que está realmente comprometido com a sua melhora. Porque eu não quero só o seu dinheiro, que você entre e não faça meu curso. Eu quero você que vai investir o seu dinheirinho e vai investir o seu tempo lá, porque eu quero crescer com você e comemorar depois a sua aprovação, tá joia? Eu vou deixar um link aqui embaixo, vai te dar um cupom de 30% de desconto no plano anual. Vai ser muito legal ter você com a gente, tá bom? E aqui, para você que quer continuar no YouTube, ó, vou deixar um vídeo onde eu tô falando um pouquinho aqui da minha plataforma. Fecharam? Tamo junto. Beijo do professor Rafa Jesus, valeu pelo like e pela inscrição aqui no canal.